Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ele é maravilhoso. Amém. E quão é maravilhoso você chegar na casa de Deus e o Espírito Santo usar como ele usou a pastora, né? Eu nem combinei nada com ela, mas o Espírito é um só e ele conhece todas as coisas. Eu peço por Tereza, fica de pé só alguns minutinhos, só para nós ler a palavra. Abre comigo em Atos 16. Louvado seja o Senhor. O Senhor é digno, o Senhor é santo. Atos 16, no 16, aqui é o 34. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, papai. Oh Deus, tu és santo, tu és santo. Glória a Deus. E aconteceu que indo nós à oração, saiu e encontrou uma jovem que tinha um espírito de adivinação, qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Estava segundo a Paulo e os chamavam, dizendo: esse é o homem que anuncia o caminho da salvação, são servos de Deus do Altíssimo. E isso fez por muitos dias. Mas Paulo perturbou, voltou e disse: Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Sila. E se levantaram na praça, apresentaram-os dos magistrados. E apresentaram os magistrados, dizendo: esse homem, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Pois costume que não nem lícito recebeu e nem prática, visto que somos romanos. Mas a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram seu vestido, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhe dado muito açoito, lançaram na prisão, mandaram os carcereiros que guardassem com segurança. Qual tendo recebido tal ordem, ele lançou no cálice interior, e segundo os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Sila olhava, cantava hino a Deus, e os outros presos escutava. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os cálices e o alicerce se moveram, onde se abriram todas as portas, e foram soltos à prisão e todos. E acordando o carcereiro, vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada que matar, cuidando que todos os presos a tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faça nenhum mal, que todos aqui estão. E pedindo uma luz, soltou dentro de todos, tremendo, se prostrou a Paulo e Sila. Tirando, pois, por fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para ter salvação? E ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E ele perguntaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. E tornando-se ele contigo naquela mesma hora à noite, levou-se, e logo foi batizado, e todo os seus. E levantou em sua casa, pôs a mesa, escreveu em Deus com alegria e com toda a sua casa. Curva a tua cabeça. Pai, ó Espírito Santo de Deus,
Pai, nessa noite, Pai, aqui está, Pai, a Tua palavra, Pai. Tua palavra é viva, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, Pai. Ó Papai, que nessa noite, Pai, eu sempre minuo, Senhor, sempre cresça, Pai. Que essa palavra venha cair, Senhor, em terra fresca. E nos Teus, Pai, nos Teus dias, Pai, venha dar o Teu fruto, Pai. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, Pai, por essa rica oportunidade de estar, Pai, nessa noite, Pai. Oh, Espírito Santo, ministrando aquilo, Pai, que o Senhor colocou, Pai, no meu coração, que possa colocar em cada coração, Senhor. Pai, sim, querido, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te adoramos nessa noite, porque a Tua presença é real nesse lugar, Senhor. Oh, Espírito Santo, Tu conhece, Pai, cada um que aqui entrou, Tu conhece a necessidade de cada um, Pai, mas eu creio, Senhor, que aonde a Tua presença está, grande coisa acontece, Pai. Por isso, Pai, que nessa noite nós vamos Te louvar, nós vamos Te prostrar diante da Tua presença. Oh, Papai, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti. Pode se sentar, amém? Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, muita gente conhece. Paulo, ele ia para a Ásia, mas o Espírito Santo não deixou ele ir para a Ásia. Ele ia para outro lugar, o Espírito Santo falou, não é para lá que você vai para a Europa, você vai para a Macedônia, porque Paulo teve uma revelação, teve um sonho, e aquela cidade clamava por ele. E eu fiquei pensando muita vez, tem lugares que a gente quer ir, e às vezes a gente não vai, porque não é para a gente ir. Tem lugar que muitas vezes, a gente marca uma viagem e não dá certo, porque não é para a gente ir. Muitas vezes os amigos, muitas vezes aquele amigo que você tinha, muitas vezes se afasta, porque é necessário. Quem afastou foi Deus. Paulo, ele não queria ir para aquela cidade, mas o Espírito Santo, Deus já tinha um plano para aquela cidade, porque Deus já conhecia aquela cidade, e muitas vezes a gente não, tem coisa que a gente não entende, mas o Senhor é aquele que trabalha, e quando Ele fala, filho, não faça esse negócio, não faça, é que Deus está nos orientando, porque o Espírito Santo estava orientando Paulo. E o que eu acho mais interessante, Paulo, desde a conversão dele, até a morte dele, ele foi um intercessor, ele foi um homem que orava, um homem que jejuava, um homem que buscava a presença de Deus, um homem que não fazia nada sem Deus mandar, sem a direção de Deus, e nós temos que aprender, não fazer nada sem Deus responder, não fazer nada sem a direção de Deus, porque a nossa vida é dirigida pelo Espírito Santo, que Ele fala, vai, você vai, que Ele fala, não vai, então você não vai, porque não vai dar certo, e muitas vezes a gente quebramos a cara, porque a gente não ouviu uma voz de Deus, muitas vezes as coisas dão errada na nossa vida, e nós voltamos reclamando para Deus, mas Deus fala, peraí, eu mandei você fazer, eu mandei você ir, você me ouviu, você esperou, porque nós, ser humano, não sabemos esperar. Nós queremos a resposta na hora. E Deus não trabalha na hora. Ele trabalha no tempo dEle. Ele trabalha na maneira dEle. Ele faz o que Ele quer, não o que a gente quer. E muitas vezes nós não sabemos esperar a resposta de Deus. E muitas vezes nós vamos chorar. Nós vamos gemer. E o Senhor fala assim, olha, eu não mandei. Eu não falei. Por que você fez? E Paulo, ele não foi, ele foi obediente, ele ouviu a voz do Espírito Santo, e ele descendo, perto do rio, e lá estavam algumas mulheres reunidas para o quê? Para a oração, e Paulo se ajuntou com aquelas mulheres, começou a orar, começou a buscar ao Senhor. Como é bom orar, meu irmão,
Paulo, ele podia ir para um lugar onde que ele podia pregar para as milhões de pessoas, mas não, ele foi para um lugar que tinha o quê? Poucas mulheres. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus não importa que tem um monte de gente ou que tem pouca gente. O que sabe que Deus importa? Que Ele estiver lá, que Ele estiver aí presente. A manifestação de Deus vai acontecer. Ele não importa que tiver 1 ou 2 ou 3, ou que tiver 1000 pessoas. Para Ele é a mesma coisa. Porque quando Ele quer fazer, Ele vai fazer. E Paulo descia todos os dias lá para orar com essas mulheres. E de repente, uma certa mulher chamada Lia, vendedora de purpurina, ficou ouvindo o quê? A palavra do Senhor. E o que aconteceu com ela? Ela abriu o quê? O seu coração para receber o quê? A palavra de Deus. Quando a gente abre o nosso coração para receber a palavra de Deus, meu irmão, a salvação, a mudança, a transformação, porque essa palavra tem resposta para todas as coisas. Eu não acredito que você vai ficar 10 anos, 20 anos dentro de uma igreja e não tem mudança. Por que não tem mudança? Porque eu ainda não abri o meu coração para Cristo. Não deixei Cristo entrar na minha vida e falar: Senhor, muda a minha vida por completo. Porque eu estou abrindo o coração. Quando você abre o coração para Deus, você é transformado pelo poder do Espírito Santo. Você bebia, você não vai beber mais. Que você roubava, você não rouba mais. Que você fazia fofoca, hoje você não faz mais fofoca. Tem que ter uma transformação na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz: a gente é a luz e o sol dessa terra. Então aonde a gente for, alguém tem que ver algo diferente da gente. E como será que o mundo está vendo eu e você lá fora? Será que está vendo como vaso? Será que está vendo como luz? Ou será que ele está vendo como trevas? Como o mundo está vendo nós lá fora? Como será que nós estamos lá fora? Porque aqui dentro é fácil, meu irmão. Aqui dentro é fácil. Mas lá fora é uma guerra espiritual 24 horas. É lá fora que você tem que mostrar quem é teu Deus. Quem é que você tem servido? Quem é que você tem pregado? E aquela mulher abriu o coração para o Senhor. E ela, a casa dela foi salva, teve salvação. Porque aonde essa palavra entra, meu irmão, a salvação, a restauração, a cura, a transformação. Porque essa palavra é viva. Essa palavra é viva. Essa palavra é a mesma palavra de ontem, de hoje, internamente, ela não muda. Essa palavra nunca vai mudar. Quem muda somos nós. Somos nós que mudamos. Somos nós que desçamos. Somos nós que endurecemos nossos corações. Muitas vezes por divisões, por causa de homens. Muitas vezes a gente desçamos tudo porque a gente fomos desiludidos. Mas não, olha para a cruz. Olha para a cruz. Ontem eu estava sentada com os meus filhos e eu falei para os meus filhos: quem errou com você foi os homens, não foi Deus. Deus, Ele nunca erra e nunca falha. A sua decisão não é com Deus, é com o homem. Então volta para a casa de Cristo. Porque Cristo espera vocês ainda de braços abertos. Porque os homens, a palavra diz: maldito o homem que confia no homem. Em quem você tem confiado? No homem ou em Deus? Confie em Deus. Porque eu tenho certeza que você não vai ser decepcionado. Eu tenho certeza que Ele vai trabalhar. E aquela família foi salva. E acontecendo que quando Paulo ia para a oração, encontrou uma jovem que tinha um espírito que adivinhava. Dava muito lucro para aqueles senhores. Era escrava daqueles senhores. Adivinhava tudo naquela cidade. E ela ficou por muitos dias irritando Paulo. Lá já vai um homem de Deus. Lá já vai um homem do Altíssimo. O homem que trouxe salvação. E Paulo se irritou, foi e colocou a mão sobre ela. E ele falou: em nome de Jesus, espírito, sai dela. E vendo os seus senhores que perdeu o lucro, que não tinha mais o ganho, eles ficaram doidos. E lançaram Paulo e Silas numa prisão.
Meu irmão, o crente, o verdadeiro crente, mesmo sangrando, mesmo com dor, mesmo gemendo, ele tem uma força dentro dele, que ele vem e é um adorador. Sabe o que é ser adorador por excelência? Não é quando tudo está bem, não é tudo como vai, mas é na hora da dor, é na hora da necessidade, é na hora que você fala: pai, eu não aguento mais. É na hora que você ora para o teu casamento: o meu casamento já era. Claro que aquela situação, Paulo, ele estava fazendo tudo certinho na presença de Deus. Uma vez já se fala: mas Senhor, eu fiz tudo certinho, por que deu errado, papai? Mas porque Deus tem uma forma de trabalhar. Ele quer ver a tua fé, que você vai adorar, ou você vai reclamar, ou você vai crer, ou você vai desistir. O que é que você vai fazer? Por isso que Deus fala: Paulo, ele foi levado para uma praça, rasgaram, bateram nele. E o que eu acho mais interessante é que a cadeia lá era posta sobre uma caverna, e tinha uma porta, e eles tinham que ficar com o braço para fora, os pés no tronco amarrado. Imagine a dor que aquele dois não estava sentindo. Eles tinham motivo para louvar o Senhor? Ele tinha motivo para orar ao Senhor? Ele não fez nada de errado. Mas o verdadeiro adorador está aqui dentro. O verdadeiro adorador é quando você ora e Deus começa a te dar um hino e você começa a louvar. Cadeias são quebradas, portas são abertas. Quando você louva, muitas pessoas falam: mas não é fácil. Não é fácil. Mas Deus te levantou como adorador. Lá no fundo eu tenho certeza que Paulo e Síria olhou para uma cara para o outro e falou: e agora? Paulo falou: você tem fôlego ainda? Mesmo com a dor, você ainda tem fôlego, ainda você tem força? Eu tenho, então vamos orar. Eles não murmuraram, eles não questionaram a Deus, ele não perguntou para Deus por que estava acontecendo isso, porque ele sabia que eles eram um verdadeiro adorador, o que adora o Pai em espírito e em verdade. Ele sabia. E Paulo olhou para Síria. Eu fiquei pensando: Senhor, que hino, que oração você tem fazido? Será que a minha oração tem chegado aqui ao céu, tem rasgado o céu ao meu favor? Será que o seu louvor está subindo diretamente do trono de Deus? Como você tem louvado esse Deus? Como você tem agradecido a esse Deus? Será que quando a gente dobra o nosso joelho, você agradece Ele, ou você cobra Ele, ou você reclama? Como que está a sua oração? Será que a tua oração tem aberto o céu? A sua adoração chegou aqui ao trono? Eu não sei qual é o hino que Paulo cantava. Eu não sei. Mas Paulo cantou um hino que abriu o coração de Deus. Deus, com certeza, ele se levantou do trono e olhou para Paulo e Sílas e falou: aí está um verdadeiro adorador, aí está um verdadeiro servo, mesmo com dor, mesmo sangrando, ele não deixou de me adorar, ele não deixou de me buscar, ele não deixou de clamar por mim, porque Paulo sabia quem era Cristo. Você sabe o Deus que você serve? Você sabe o poder que você tem na mão? Sabe, a maior arma do crente é a oração. A oração abre a porta onde não há porta. A oração restaura, a oração cura. A oração salva casamento. A oração salva. Hoje em dia você fala de oração, muito falam: para que orar? Para que buscar? Mas sabe que o dia mal vem para todos. E Deus nos prepara para o dia mal. Mas muitos não se preparam. E sabe como a gente se prepara? Em oração, em jejum. Estamos diretamente face a face com Deus, orando para Deus, buscando a Deus.
Orar, meu irmão, leva você mais perto de Deus. Jejuar é para você ficar sensível de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque Paulo diz que há uma luta entre a carne e o Espírito. Paulo falou que eu não quero, eu faço aquilo que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Porque é uma luta diária. O inimigo ele fica no nosso arredor, tentando nos tragar, procurando uma becinha só para ele entrar. E quando ele entra, meu irmão, não é fácil. Mas o crente que é preparado na roça, que é preparado em oração, em jejum, pode até balançar, mas não vai cair, porque você está firmado no excesso. De repente, o de repente de Deus. Deus, ele trabalha no de repente. De repente você saiu hoje cansado, na sua casa, falou, mas eu vou para o culto, e de repente aquilo que você pediu, Deus fala, é hoje que eu vou te entregar. É no de repente que Deus trabalha. É no de repente que Deus vai fazer. É no de repente que você ora, o seu filho vai estar na casa de Deus. É no de repente o teu casamento vai ser restaurado. É no de repente que Deus vai abrir porta onde não há porta. É no de repente aquela cura que você precisa. Deus fala, é hoje que eu vou enviar. É de repente que Deus trabalha. Paulo em cima só estava orando e outros pesos estavam ouvindo o hino. Eu não sei qual é o hino, mas o hino abalou o excesso daquela prisão. Será que a minha e a sua adoração abala o excesso? Paulo e Cira, quando começou a orar, a louvar, veio um terremoto. E sabe o que eu vejo? O carcereiro, ele tinha a chave da cadeia. E Deus tem a chave para abrir as portas aonde não há porta. Quem abre porta é Deus. Deus abriu aquela porta daquela cadeia. Porque Deus tinha um propósito, como Ele tem um propósito na nossa vida. Ele tinha um propósito naquela cidade, para salvar aquela jovem, para salvar o carcereiro. Não só o carcereiro, a família do carcereiro foi salva. Quando Deus tem um propósito, Ele move o céu e a terra a favor de nós. Quando Deus está no propósito, meu irmão, crê, confia que Ele vai fazer, porque Ele é Deus, Ele não volta para trás. Ele tem um propósito naquela cidade, Ele tinha um propósito de libertar aquela jovem, de libertar uma família, porque a família é importante para o Senhor. A família foi um projeto criado por Deus. E o que mais o inimigo está pegando hoje é a família. Porque ele sabe que ele pegar um, a família inteira vai. Por isso que eu falo que Deus sempre colocou o homem e a mulher. Por quê? Porque quando um está fraco, o outro está forte. Quando um não está, o outro pega. É assim que nós temos que ser. Deus tinha um propósito naquela cidade, de salvar o carcereiro, de salvar aquela jovem. E eu acho maravilhoso quando Deus tem um propósito, meu irmão. Eu falo para os meus filhos, quando Deus tem um propósito, eu falo para os meus filhos, vocês nasceram com promessas dentro do meu ventre. E eu creio em Deus, que na hora certa, no momento certo, Ele vai trazer de volta, porque vocês são deles. Você é dele. Meu irmão, não pare por nada. Não importa como você está. Você pode falar, mas eu estou no vale. Deus está no vale. Eu estou passando uma prova que eu não aguento. Aguenta sim. O terremoto pode até balançar, mas você não vai cair. Que você está firmada em Jesus Cristo. Não importa a mesma situação que você está passando, mas passa com Deus, porque por mais que a situação foi difícil, que você estiver com Ele, Ele te pega no colo, Ele carrega, Ele enxuga as tuas lágrimas.
Porque à meia-noite tem resposta. Aquele que busca em madrugada, o Senhor vem e responde. Porque a madrugada é uma luta espirituais. A gente que estuda, a gente vê que é uma luta tremenda a madrugada. Muitas vezes a madrugada vem o quê? A prisão do medo, a prisão da depressão. Às vezes você não dorme à noite. Você fica a noite inteira sem dormir. É uma luta de madrugada. Mas quando a gente luta com Deus, Deus responde. Deus trabalha. Minha irmã, quando Deus falar para você, ei, pula, você pula, fala, Senhor, eu estou aqui. Porque é lá que Deus quer falar com você. São nas madrugadas que Deus fala. São na madrugada que Deus responde. São na madrugada que a resposta vem. Meu irmão, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Sempre queira estar na agenda de Deus. Quem faz a nossa agenda é Deus. É Ele. É Ele que quer levar a gente para onde Ele quiser. É Ele. O terremoto aconteceu naquele lugar. E as portas da prisão foram todas abertas. Mas ninguém fugiu. Imagina o coração daquele carcereiro. Falou, meu Deus, agora acabou. Agora todo mundo foi embora. Mas quando Deus tem um plano maravilhoso, quando Ele tinha um plano na vida daquele carcereiro. Aquele carcereiro leva aqueles homens por fora. Se prostra diante de Paulo e Silas e fala, eu quero isso que você tem, eu quero, o que é que eu tenho que fazer? E ele fala, crê no Senhor, que será salvo tu e tua casa. Em quem você tem crido, meu irmão? Você tem crido nesse Deus? Você tem crido nas promessas de Deus? Você tem crido no sonho de Deus? Você tem crido que quando Deus fala para você, eu vou salvar a sua família, mas não vai ser no seu tempo, vai ser do meu tempo, não vai ser do seu jeito, vai ser do meu jeito. Você fala assim, eu creio. Sabe que você fala assim? Meu irmão, como que você está diante de Deus? Diante da presença do Espírito Santo. Paulo ele foi um homem tremendo. Mas o que eu aprendo com Paulo, ele é que ele é um homem de oração. Um homem que buscava. Um homem que esperava. Um homem que sabia que Deus ia guiar a vida dele. Que você vê a história de Paulo não foi fácil. E a nossa vida também não é fácil. Mas Deus falou que no mundo você ia ser aflição. Mas Ele falou para você ter o quê? Bom ânimo. Ele falou, tem bom ânimo. Nós vamos passar sim por aflições, vamos passar por dores, vamos passar por vale, vamos passar por deserto. Mas como que você quer passar? Você quer passar com Ele ou você quer passar sem Ele? Porque quando a gente passa com Ele é diferente. É diferente. Meu irmão, não pensa que na luta você não vai aprender, você aprende. Meu irmão, não pense que na afinidade você não vai aprender, você vai aprender. Tudo que acontece na minha vida, na sua vida, não é por acaso. É Deus nos ensinando, é Deus nos preparando, é Deus fazendo a gente subir mais um degrau com Ele. Tudo que acontece na nossa vida não é em vão, é Deus trabalhando na nossa vida. Porque você não falou que você é vaso, e quem trabalha no vaso não é o oureiro? Ele é o oureiro. É Ele que trabalha, é Ele que faz. Uma coisa que eu acho linda em Davi, ele pecava, mas quando o pecado dele foi descoberto, ele falou uma coisa linda para Deus. Deus, tira tudo de mim, só não tira o teu espírito. Porque ele sabia que sem Deus ele não era nada. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. Sem a presença dele nós não somos nada. Nós somos dependentes de Deus 24 horas por dia. É Ele que tem que estar na minha vida, na sua vida. É Ele que tem que estar dentro do meu lar, no meu casamento, nas minhas
ajuda, é Ele que tem que estar. Porque sem Ele a gente não faz nada, sem Ele a gente não é dirigido. É Ele que faz, não somos nós, é Ele. E quando Ele quer fazer, Ele faz. E quando que Ele também não quer, Ele também não faz. Porque Ele sabe o que é o melhor para os filhos dEle. Ele sabe porque Ele nos conhece. Ele falou aqui lá em Jeremias que dentro do ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Que Ele nos conhece, que a gente somos filho dEle. Ele sabe como trabalhar. Paulo, ele podia estar murmurando. Ele podia estar, Senhor, eu fiz tanta coisa, mas estou aqui preso com dor. Mas Paulo falou, não, eu quero o adorar. Eu quero adorar. Eu quero adorar esse Deus. Porque vale a pena quando você abre os teus lábios e adora Ele em todo o seu coração. Você vai ver o terremoto que vai acontecer. Por quê? Por que aconteceu isso? Porque ele foi a pregar o quê? O evangélico. Meu irmão, o evangelho, ele começa não por fora, ele começa por dentro. É aqui dentro que começa o verdadeiro evangelho. Paulo e Síria foi um verdadeiros adoradores. Um homem que orou, um homem que buscou. Paulo e Síria. Eu não sei qual é o hino que ele cantava, mas ele moveu aquela cadeia, ele moveu aquele cálice, ele moveu. Meu irmão, o terremoto não veio para matar, mas veio para nos dar vitória. O terremoto não veio para nos matar, mas veio para nos dar vitória. Porque Deus estava no meio daquele terremoto. Deus tinha um propósito naquele terremoto. Tudo que vem na nossa vida tem um propósito, irmão. Vai valer a pena. Vai valer a pena, irmão. Vai valer a pena cada lágrima que você derramar nos pés dele. Vai valer a pena. Cada luta, cada dificuldade, cada situação vai valer a pena. Muitas vezes Deus quer provar a nossa fé. Como que anda a tua fé com Ele? Muitas vezes Deus vem para nos provar. Porque nós somos filhos. E Deus não quer uma geração mimada, não. Deus quer um filho que busca a presença dEle. Quer um povo que se dobra diante dEle, se rende. Tira todo o eu, tira todo o orgulho e deixa Deus trabalhar. Paulo e Síria é um exemplo. Eu sempre falo que Paulo é um exemplo de intercessor. Intercedeu, orou, ouviu a voz de Deus e esperou. Vamos aprender a esperar em Deus, que a resposta vem. A resposta vem. Não tenha pressa. E quando você for fazer qualquer coisa, antes de consultar qualquer pessoa, consulta Ele primeiro, que a resposta vem. Consulta Ele primeiro, porque a resposta vem. Muitas pessoas têm mania de ir para o Facebook, vai para tanto lugar. Esquece que o melhor lugar é o seu quarto. Quando você fecha a porta, é você e Ele, somente mais ninguém. Você vai ver que vai vir a resposta. Você vai ver que a cura vai acontecer. Você vai ver que o teu casamento vai ser restaurado. E pensa que não é fácil, não. Não é. Porque antes de acontecer a vitória, parece que tudo vai dar errado. Mas é Deus está testando a tua fé. Eu quero ver até onde você vai. Eu quero ver que você está comigo. Eu quero ver que você crê em mim. Eu quero ver porque eu quero te ensinar. Deus é Deus. Amém? Fica em pé, meu irmão.